és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse teu amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse teu amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas. E esse teu amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Atenção. Movendo-se com majestade, iniciou sua obra de criação. Suas mãos moldaram primeiramente um mundo de luz, e sobre ele, uma montanha fulgurante, sobre a qual estaria para sempre firmado o trono do universo. O Todo-Poderoso criou numerosos seres angelicais, mas, de todos eles, Lúcifer era o mais lindo. Os anjos recém-formados tomaram conhecimento de seu Criador e contemplaram as belezas da criação. Finalmente, Deus tinha realizado seu sonho, e seus filhos viviam em harmonia e paz. Eles estavam por parte, a comando de Lúcifer, que era a obra-prima do Senhor. Não havia criatura no céu que se igualava a ele. Era perfeito em todas as virtudes, e quando se fazia presente em assembleias, enchia os participantes de alegria e admiração. Ninguém revelava os mistérios do amor de Deus como Elel. O nome Lúcifer significa estrela da manhã, portador da luz, ou aquele que traz luz, ou seja, era surpreendentemente brilhante, e transmitia a luz do Criador para os demais anjos. Já em hebraico, seu nome é traduzido para Elel. Conforme nos mostra Ezequiel capítulo 28, Lúcifer era participante da classe dos querubins, ungido para proteger,
estando no Monte Santo de Deus, e andava no meio de pedras afogueadas. Também era regente dos louvores celestiais, liderando os anjos para a adoração ao Senhor. De acordo com o versículo 13 do capítulo 28 de Ezequiel, lemos que este anjo tão maravilhoso vivia em um paraíso chamado Éden, e há quem diga que Lúcifer seria o guardião do jardim em que Adão e Eva estavam, e o seu domínio seria o planeta Terra. Bom, essa ideia não é descartada. Entretanto, também acredita-se que Lúcifer não vivia realmente no jardim do Éden, e sim, em um paraíso mineral, num plano totalmente diferente do ambiente terreno. Lá, haviam pedras afogueadas, pelas quais ele andava. Seu corpo era de pedras preciosas, suas asas deslumbrantes, sua face, encantadora, admirado pela gigantesca multidão celestial. Ele pode ter conquistado muita glória, e teriam sido milhares ou milhões de anos, até se tornar o querubim ungido, e ser um dos filhos do céu de maior respeito. Porém, Lúcifer não estava satisfeito, queria mais e mais. Um de seus objetivos era superar os anjos que ainda estavam acima dele, os serafins. Estes eram muito honrados, e tinham uma intimidade muito grande com o Criador. Lúcifer, em um momento deixou que sentimentos o dominassem, se sentiu atraído pelas trevas, e ao passar do tempo, foi se afastando cada vez mais de Deus. Seu pai sabia do que se passava em sua mente, e com amor, o advertia sobre os perigos que tais decisões poderiam acarretar. Lúcifer talvez pensasse na besteira que estava fazendo, e se arrependia, mas depois, caía novamente no pecado. Ele continuava no seu lugar de honra, mas não como antes. Seu semblante estava sendo modificado. Em seu coração planejava atos terríveis, e se questionava sobre o Criador. Não foi de uma hora para outra que se revoltou contra Deus. Durante muito tempo, teve oportunidade para pensar na sua decisão final, mas enfim, ele ainda queria ser o anjo brilhante, mas também um amante da obscuridade, e criou uma ciência do bem e do mal, arquitetando colocar a sua ideia como uma lei no universo. Seus irmãos eram muito atraídos por seu brilho, e muitos participaram das reuniões onde Lúcifer discursava. Nelas, ele tentava convencê-los que seu governo seria muito melhor do que o do Senhor. Todos poderiam conhecer os mistérios do mal, e serem o que quiserem. Uns caíram nessas mentiras. Afinal, Lúcifer era um dos principais, e nunca tinham ouvido palavras ruins de sua boca. Mas outros anjos continuaram firmes, e permaneceram ao lado de Deus. Eliel formou um conselho, e junto com seus seguidores, planejava como poderia ter um trono como o do Altíssimo, e demonstrar que sua teoria da ciência do bem e do mal era muito eficaz, e traria muito conhecimento para todos os habitantes do universo. O Criador já sabia que a teoria de Lúcifer só causaria dor e sofrimento, e não permitiu que seu filho estabelecesse um trono. Enfurecido, Lúcifer saiu acusar o Todo-Poderoso, afirmando que ele seria um ditador, e ninguém estaria realmente livre, até que o poder fosse tirado de suas mãos. Eliel agora tinha declarado que não estaria mais ao lado de Deus, e um momento de batalha se aproximava. O Criador deixou que cada criatura escolhesse o seu lado, se continuaria com a luz, ou passaria para as hostes de Lúcifer. 1/3 dos anjos disse não para o Eterno, e sim para as trevas. Logo, Deus já não podia chamá-los de filhos. Ele tinha os cercado de glória e poder, os tinha feito com tanto carinho, e agora, eles estavam trilhando um caminho que levaria a dor e sofrimento. O Senhor dirigiu-se a Lúcifer, e disse que ele havia recebido um nome de honra ao ser criado, mas agora, não poderia se chamar de Lúcifer, o portador da luz, mas seu nome seria Satã, o Senhor das trevas. Então foi destituído de suas funções celestiais, e de forma alguma poderia continuar no céu. Mas Satã não sairia sem lutar, e uma guerra ocorreu no paraíso. Lúcifer corrompeu seus caminhos, juntou seus seguidores, e contra-atacou o exército de seu irmão. De um lado estava Lúcifer, que não foi criado para lutar e ser um general de guerra, e sim, um anjo protetor e regente do coral dos anjos. Do outro lado, o arcanjo Miguel, que havia sido criado para estar acima de toda a multidão celestial, sendo o anjo principal, chefe dos arcanjos, especialista em guerras e batalhas.
Miguel liderou os anjos de Deus contra Lúcifer e seus seguidores, e houve uma batalha terrivelmente sangrenta no céu. Não pense que utilizaram armas medievais. Todos eles possuíam inteligência para terem tecnologia extremamente destrutiva. No momento certo, os dois irmãos se encontram, Miguel versus Lúcifer. Essa seria a batalha decisiva. Os dois eram muito poderosos, mas Eliel não era treinado em guerra como Miguel, e acabou perdendo para o arcanjo. A espada flamejante de Miguel foi cravada no peito de Lúcifer, que foi expulso do paraíso, sendo lançado para o abismo juntamente com seus demônios. Foram mandados para fora, esperando o dia de serem jogados no inferno. Se Lúcifer falava que o Criador era um ditador, agora Jeová provaria o contrário. Num gesto de amor, Deus diz: haja luz, e então houve luz. O Senhor começava a dar forma ao universo físico, e fez com que um planeta chamado Terra ficasse perfeitamente habitável. Esse planeta era como o céu, havia animais, e uma criação que representaria o próprio Deus, o homem. Este estaria a comando da Terra, um ser à imagem e semelhança do Eterno, uma pessoa mais perfeita do que o antigo anjo Lúcifer. Deus criou Adão e Eva, e eles estariam a salvo do mal, se não comessem do fruto da árvore proibida, a árvore que os faria conhecer o bem e o mal. Ao olhar para a nova e mais perfeita criação de Deus, Satanás sentiu inveja, e cobardemente se disfarçou de serpente, e conseguiu enganar a Eva, e fazer o casal comer do fruto proibido. E assim, o homem entregou o domínio da terra para Satã. Mas Deus não deixou barato, e prometeu que viria alguém da semente da mulher, que pisaria na cabeça do diabo, estabelecendo o acesso dos humanos com o Senhor. Esta pessoa se chama Jesus Cristo. Satã ficou furioso, passou os últimos milênios planejando como ferir o coração do Altíssimo, e levar quantas almas conseguir para o inferno. Lúcifer, depois de cair do céu, ainda continuou sendo um anjo, mas não um anjo de Deus, e sim um anjo caído, e inimigo do bem. Também não perdeu seus poderes, continua com a capacidade de mudar de forma, e fazer sinais poderosos. Mas o fato é que ele já é derrotado. Eliel teve sua oportunidade de se arrepender, mas se afastou tanto de Deus, que acabou blasfemando contra o Espírito Santo, e a Bíblia nos diz que esse é um pecado imperdoável. Por isso que as Sagradas Escrituras nos mostram que Satã será destruído junto com seus seguidores, e lançado para arder eternamente, no lago de fogo e enxofre. Hoje, está à espera da batalha final, onde estará novamente, de cara com o arcanjo Miguel, e reconhecerá que no céu, na terra e debaixo da terra, só existe um. Desde o princípio, em que o soberano criou o homem, vimos que houve um momento em que este mesmo declinou-se, seguindo o conselho da serpente, quando falou primeiramente com Eva, e logo em seguida passou para Adão, que comeram do fruto. Foi daí que toda a humanidade passou a carregar essa forma declinada, cheios de vestígios do seu antepassado Adão, que antes tinha uma origem bem diferente da qual vivemos. Desde a queda do homem, que foi o motivo de ter sido expulso do paraíso, que o Eterno tinha feito para eles e para a humanidade, mas foi por causa da desobediência que o homem seguiu uma força contrária, que achou que seria a melhor maneira de viver. Foi daí que veio a sua maior decepção, e isso lhe custou muito caro, e até hoje isso é carregado para a humanidade. Vamos entender um pouco sobre esse assunto. Saibam que naquela época as pessoas só praticavam a agricultura e a criação de animais de forma bem simples. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Alguns anos depois, os dois irmãos apresentaram cada um uma oferta ao Criador, que concordou apenas com a de Abel, rejeitando a de Caim. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Pode-se perceber o que acontece nessa história, que Caim mata o seu irmão por inveja. Logo em seguida, Caim recebe a punição por aquilo que havia feito e se retira da terra em que vivia, indo para a terra que em hebraico é conhecida como Nod, que quer dizer nômade,
ou simplesmente peregrino, ficando fugitivo, andando errante pelo caminho que seguia, com uma marca sobre a sua fronte, como sinal para que ninguém o matasse. E no decorrer dessa história, houve um grande acontecimento entre seus descendentes, pois ocorreu um certo momento em que desenvolveram algumas habilidades, sendo essa linhagem bastante evoluída para aquela época, quando começaram a tocar instrumentos musicais e fazer armas para caçar e também para matar outras pessoas. A partir desse momento, a guerra tornou-se algo normal para a humanidade. O desenvolvimento de diferentes armas para a destruição da vida e dos bens do próximo foi cada vez mais se intensificando. Mas quem foi esse mestre que lhes ensinou essas habilidades? Saibam que Caim gerou a Enoque, não que foi trasladado, e depois esse Enoque teve um filho chamado Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho, Tubal-Caim, que fabricavam todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Queremos aqui apenas enfatizar que esses dois filhos tinham habilidades diferentes, Jubal e Tubal-Caim. E sobretudo, há uma pergunta que não quer calar. Quem foram essas pessoas que lhes ensinaram essas artes, que influenciaram nas tecnologias? E todos os filhos dos homens se afastaram dos caminhos de Deus naqueles dias. Assim como eles multiplicavam-se sobre a face da terra com filhos e filhas, e eles ensinaram um outro suas práticas de maldade, e eles continuaram a pecar contra Deus. E cada homem fez para si uma imagem, e eles roubaram e saquearam todo homem, seu vizinho, bem como seu parente, e eles corromperam a terra, e a terra estava cheia de violência. E seus juízes e governantes foram para as filhas dos homens, e tomavam suas esposas por forças de seus maridos, de acordo com a sua escolha. E os filhos dos homens naqueles dias tiraram o gado da terra, as bestas do campo e as aves do ar, e ensinaram a mistura de animais de uma espécie com a outra, a fim de provocar Deus. E Deus viu toda a terra corrompida, pois toda a carne havia corrompido suas maneiras sobre a terra, todos os homens e todos os animais. Quem foram esses juízes, senão os anjos caídos, que se enamoraram das mulheres com as quais tiveram filhos? Foi daí que nasceram os Néfilins, que são descendentes dos caídos, porque caídos significa Nafal. E esse termo condiz com as pessoas que se relacionaram com essas mulheres. Esses visitantes que chegaram na terra vieram e desenvolveram técnicas diferentes das quais os homens faziam naquela época. Depois disso surgiu uma diversidade de conhecimentos, como feitiçaria, astrologia, adoração aos deuses, como vemos hoje, e também os adorados pela mitologia nas eras que se passaram. Dessa forma, a antiga serpente conseguiu mais uma vez o seu intento. É para isso que ela trabalha incansavelmente, fazer com que o homem adquira o que acha ser autoconhecimento, para assim enaltecer seu ego e se achar maior que o soberano. Mas se analisarmos as Escrituras, perceberemos que isso não foi um feito do Criador, por uma simples razão. O Criador fez o homem para viver e comer do suor do seu próprio rosto. No entanto, o homem nunca se contenta. Muitos acham que a ciência é a solução para tudo, a resposta para tudo. Não veem que somente o Senhor é quem tem a resposta para tudo. Tudo o que precisamos, o Criador deixou disponível para nós aqui na Terra, a qual está sendo destruída aos poucos por causa da mesma ciência e desenvolvimento tecnológico que muitos acham que é a solução. Eles dizem que os danos à Terra é culpa nossa, mas a culpa é deles, os senhores do mundo, pois têm uma inesgotável ânsia por poder e riquezas. As grandes indústrias são as principais causas de mudanças climáticas, mas a mídia, a qual é financiada por eles, só coloca a culpa na quantidade de pessoas, na grande massa, ou seja, como sacrifícios para poder entrar em conexão com eles. E tudo isso implicou nas atitudes e modo de vida que os homens estavam tendo naquela época. Depois disso veio o dilúvio. Em seguida, muitos anos após o dilúvio, veio outro momento, o qual ficou conhecido como a Grande Confusão da Torre, que é mais conhecida como Babel, fundada por Nimrod. Foi daí que se deu origem à confusão das linguagens que existem até hoje, por causa da Grande Torre que queriam que chegassem aos céus, para que não fossem espalhados pelo mundo e fossem reconhecidos para sempre.
e isso realmente ficou marcado até hoje. Sabemos que tudo isso foi mais uma artimanha da grande serpente, que veio com toda essa ilusão por causa do desejo de dominar a população em geral naquela época. Mas o Eterno colocou essa confusão no povo para que seu projeto não fosse em frente. Percebam como isso influencia o mundo até hoje. A partir daí, os povos que se dispersaram com maior intensidade, ficando mais propício a gerar o nacionalismo desenfreado e as diferenças raciais que culminaram em tantos conflitos até os dias atuais. Mas uma triste consequência da busca pela grandeza através da tecnologia. E exemplos como esse que também estão relacionados ao campo espiritual. Como assim? Percebam hoje o número de religiões que cresceram após a Igreja Católica ser formada. Houve uma grande diversidade religiosa entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo não era uma prática como a que é vista hoje. Tudo o que vimos foi mudado com as seitas. Segundo alguns dados descritos nos ensinamentos, que narram a sua trajetória num período em que Abraão sai da terra, onde os seus pais moravam, e passou a viver essa religião monoteísta. Mas se o termo judaísmo vem de Judá, e nem sequer Judá existia, como é que eles empregam esse termo? E o Islã, quando surgiu? Surgiu no período por volta do ano 612, no qual Muhammad começa a receber revelações do anjo Gabriel, que era um suposto intermediário entre o Deus muçulmano, mais conhecido como Alá, e o profeta. O anjo teria transmitido ensinamentos divinos a ele. Já as religiões cristãs são as que se referem a um seguidor de Jesus Cristo, podendo ser um católico, protestante, gnóstico, mórmon, evangélico, anglicano, ortodoxo ou seguidor de outro ramo da religião. Vamos analisar no período que há uma das maiores divisões entre o catolicismo e o protestantismo. O catolicismo surgiu por volta do ano 325 por meio de Constantino. Muito tempo depois, houve uma grande divisão na era de Lutero, que é a Reforma Protestante, a qual acarretou em um grande número de religiões após a ruptura com a Igreja Católica, por volta do ano de 1517. E com tudo isso, qual seria a relação de tantas divisões? Ora, foram esses seres, os descendentes dos anjos caídos, que vieram para alavancar mais uma Babilônia, descrita no Apocalipse capítulo 17, que fala da grande meretriz e suas filhas, que surgiria e muitos seguiriam suas ideias e suas paixões. Em sua testa havia essa inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Através de uma religião, a partir da qual surgiriam muitas outras, com algumas de suas práticas doutrinárias, conforme os moldes de sua mãe. Porém, com algumas formas diferentes em seus cultos, sempre fazendo confusão entre seus membros, para evitar que fossem para outras denominações, para não perder nenhum deles. Isso se assemelha a uma Babel, que é uma grande confusão, sem a busca pelo propósito que as Escrituras ensinam, andar no caminho que se deve andar, para ser conduzido à verdade, que é a sã doutrina. E por causa de todo esse descrédito que essas falsas doutrinas passam, as pessoas cada vez mais buscam a verdade por meio de ciência e da grande mídia. Com isso, quem está ganhando é a serpente, pois a mesma vai usar essa tão adorada ciência e a mídia manipuladora para o seu propósito principal, a dominação total da Terra no governo único do anti-Messias. Esse momento está breve de acontecer. O coronavírus foi uma implantação forçada da nova ordem mundial. As novas regras de saúde e segurança vão acarretar na extinção da moeda física, dando espaço para a moeda única digital da nova ordem. A inteligência artificial está cada vez mais desenvolvida em alguns países. A maioria dos empregos estão sumindo. Caixas de supermercado, frentistas, cobradores de coletivo, vários empregados substituídos por máquinas nas maiorias das indústrias. Ao mesmo tempo, armas de destruição em massa são construídas pelas principais potências mundiais. Guerras comerciais entre China e Estados Unidos atormentam economistas no mundo inteiro. A vacina para o vírus está sendo feita às pressas. Será que ela é a marca da besta dos eventos? Quem sabe não será a vacina com tecnologia QR Code do Bill Gates? O que vocês acham? Não seria melhor ter tido uma vida simples, simplesmente usufruindo do que o Criador nos presenteou? A natureza está aí, mas ela agora não é mais nossa. Para termos um pequeno pedaço de terra, temos que pagar caríssimo. Não produzimos mais nada do que necessitamos. Terceirizamos tudo. As grandes empresas dos senhores do mundo. Os mesmos que estão preparando a nova ordem mundial. A que encruzilhada o ser humano chegou? Uma coisa podemos concluir com todo esse desenvolvimento tecnológico, associado à inteligência artificial. O ser humano é uma espécie em extinção. Para o futuro da humanidade está reservado trevas. Momento de muitas trevas.
Ele tá vindo, mãe. Oh, meu filho. Ele tá vindo. Meu filho tá sentindo a presença de Deus? Eu tô, mãe. Ele tá voltando. Oh, meu filho, é? Olha ele ali, ele tá descendo. Já foi 2 vezes que meu filho viu? Meu amor. Tá? Ali, ó.